Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone e o WhatsApp é 99991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente. E nós estamos estudando as revistas da Central Gospel adultos com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, Modelo Bíblico de Fé, Motivação e Empreendedorismo. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Walter Brunelli. Você vê aí o endereço eletrônico da Central Gospel Max para você adquirir as novas revistas. Também você vê aí o WhatsApp da Nélia, lá da Central Gospel, para você conversar com ela, adquirir as revistas, livros. Vamos ver aí quais as lições que nós estudamos durante esse trimestre. E nós vamos também ver aí as próximas lições que nós vamos estudar no próximo trimestre. Então estudamos neste trimestre, lição 1, José, um líder proativo. Lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. Lição 3, Bezalel, um líder artístico. Lição 4, Josué, um líder para novas gerações. Lição 5, Débora, uma líder estrategista. Lição 6, Gideão, um líder com potencial escondido. Lição 7, Davi, um líder guerreiro. Lição 8, Neemias, um líder versátil. Lição 9, Esther, uma líder perspicaz. Lição 10, Pedro, um líder atípico. Lição 11, Barnabé, um líder desprendido e solidário. Lição 12, Paulo, um líder eficaz. E hoje vamos estudar Jesus, o líder dos líderes. Vamos ver então hoje aí a perfeição na liderança. Jesus liderou 12 homens sem perspectivas humanas. Veja bem, não era uma equipe bem treinada, bem montada, pessoas formadas, teólogos. Não eram pessoas assim, não eram pessoas que se prepararam para assumir um cargo, nem tinham experiência em alguma coisa. Então, Jesus treinou 12 homens, fundou uma igreja e que existe até hoje. Seus ensinos, suas pregações, seus milagres foram registrados e até hoje tudo está funcionando, tudo está sendo passado para frente, continuado, então como se fosse hoje Jesus treinando a equipe. Nenhum líder atingiu tal grau de liderança, de perfeição em sua liderança. Não houve qualquer mudança naquilo que Jesus ensinou. No próximo trimestre, nós vamos estudar aí sobre teologia prática. Então, no terceiro trimestre de 2023. Vamos ver na lição 1 o ministério pastoral, na lição 2 o ministério diaconal, na lição 3 hermenêutica bíblica, na lição 4 homilética, na lição 5 exegese bíblica, na lição 6 liderança cristã, na lição 7 discipulado cristão, na lição 8 plenitude física, emocional e espiritual, na lição 9 panorama do Antigo Testamento, na lição 10 panorama do Novo Testamento, na lição 11 as ordenanças da igreja, lição 12 os ministérios da igreja e na lição 13 os dons espirituais e de serviço. Então vamos estudar aí uma teologia, um resumo da teologia, uma teologia prática, não apenas teórica. Continuando então na nossa lição 13, a última lição deste trimestre, vamos ver então Jesus, o líder dos líderes. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Jesus, um líder pleno em humildade, empatia e compaixão. No subtópico 1, Jesus, o maior de todos os líderes, dava atenção ao clamor dos necessitados. Subtópico 2, Jesus, o maior de todos os líderes, era movido pela compaixão. No subtópico 3, Jesus, o maior de todos os líderes, sabia como lidar com os bons e com os maus.
No subtópico 4, Jesus, o maior de todos os líderes, era objetivo. No tópico 2, Jesus, um líder cheio de autoridade. No subtópico 1, Jesus, o maior de todos os líderes, exercia autoridade com humildade. No subtópico 2, Jesus, o maior de todos os líderes, exercia autoridade com verdade. No tópico 3, Jesus, um líder multiplicador. No subtópico 1, Jesus, o maior de todos os líderes, preparou 12 homens. No subtópico 2, Jesus, o maior de todos os líderes, tinha um propósito universal. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos estudando a lição. Sabemos que em toda a Bíblia não existe um líder mais perfeito, mais eficaz do que Jesus Cristo. Então, ele tinha humildade, empatia e compaixão. E sua liderança foi exercida com autoridade e poder. Jesus andava por toda parte, pregando o Evangelho do Reino, ensinando a palavra de Deus e curando a todos os oprimidos, os cativos, todos aqueles que necessitavam de ser curados. Jesus curava e Jesus libertava. Então Jesus ensinou e praticou tudo aquilo que ensinava. Então ele pregava o que ensinava e ensinava o que pregava. Veja que Jesus ensinava e pregava a respeito de coisas eternas, a respeito de coisas perfeitas. Jesus é um líder aqui na terra e ele continua vivo para todo sempre. Ele é eterno, ele morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nenhum outro líder pode dizer isto. Eu vivo para sempre. Então, há mais de 2023 anos, os ensinos, as pregações de Jesus prevalecem, continuam sem mudar um só tio, uma só vírgula. Tudo continua do mesmo jeito que ele ensinou. E está escrito que tudo o que ele ensinou, que ele pregou, jamais passará. Então, em muitos dos seus ensinos, das suas pregações, das suas práticas, nós devemos imitá-lo. Nós devemos continuar aquilo que Jesus começou a fazer. Assim Lucas disse no livro de Atos dos Apóstolos. Eu escrevi antes o que Jesus fazia enquanto estava aqui como homem, fisicamente. Agora eu continuo escrevendo a respeito de Jesus, dizendo que ele continua fazendo, agora através do Espírito Santo, que está nos apóstolos. E então o livro de Atos dos Apóstolos nunca terminou. Ele continua, porque Jesus continua fazendo o que ele fazia antes. Ele continua pregando, ensinando e curando a todos. O texto áureo está em João 14,6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, qual é o único caminho para Deus? Jesus Cristo. Qual é a verdade? Quem representa a verdade? Quem é a verdade? Quem diz a verdade? Quem está com a verdade? Jesus Cristo. Quem é o autor da vida? Quem dá a vida? Jesus Cristo. Tudo o que precisamos conhecer e saber para adquirirmos a vida eterna está em Jesus Cristo. O maior conhecimento, a maior sabedoria que existe está em Jesus Cristo. Então Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus sabe tudo, absolutamente tudo sobre os homens. Ele é o líder compassivo, é um líder cheio de autoridade, é um líder cheio de poder, é um líder humilde, é um líder admirado por todos. Vamos à palavra introdutória que diz: nas lições anteriores foram abordadas as características de liderança de 12 expoentes bíblicos, os quais, cada um a seu modo, inspiram-nos sobremaneira. Nesta lição, destacaremos o estilo de liderança de Jesus, aquele que era, é e será o maior líder dentre todos os outros. Do nascimento à ascensão, a liderança de Jesus perpassa toda a sua vida terrena.
O anjo Gabriel, ao anunciar o nascimento do Messias de Israel, declarou: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32, 33. Então, durante o trimestre, nós aprendemos aí de José, de Moisés, de Bezalel, de Josué, de Débora, de Gideão, de Davi, de Neemias, de Esther, de Pedro, de Barnabé, de Paulo. Olha aí, aprendemos muitas coisas desses líderes. Agora vamos aprender do líder maior, do líder máximo, do líder perfeito. Esses outros líderes todos erraram em algum momento. E Jesus não. Jesus é perfeito, nunca errou em nada. Então, no seu nascimento, na sua vida, sua morte, ressurreição, tudo foi perfeito, tudo cumprindo a palavra de Deus, tudo visa a eternidade, a perfeição de Deus. Vamos ao tópico 1, que diz: Jesus, um líder pleno de humildade, empatia e compaixão. Jesus nunca liderou uma instituição. Sendo o sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1, ele jamais carregou sobre os ombros as chaves do templo, Isaías 22:22. Embora fosse um rabi, um mestre, em tempo algum escreveu um livro, tampouco liderou a grande congregação de Israel, a qual existe até hoje em Jerusalém. Nosso Salvador recusou ser declarado rei pelo povo. Antes respondeu: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Ele lidou com gente o tempo todo e usava a linguagem do coração. Por isso falava em parábolas. Marcos 4:34. O Filho de Deus entendia de gente. Como declarou João, ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Veja, um líder que nunca dirigiu uma instituição e nem precisava. E hoje ele dirige. Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o sacerdote da nossa confissão, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Mas nunca teve uma chave de uma igreja. Ele nunca esteve dirigindo uma congregação, uma igreja, um templo. E hoje ele dirige a igreja de Jesus Cristo, que está espalhada pelo mundo inteiro. E ele não precisa de chave para entrar, para sair. Olha, ele mesmo se declarou e ele foi reconhecido por todos como um rabi, como um mestre. Mas nunca escreveu um livro. Precisava? Não. Outros escreveram o que ele disse, o que ele pregou, o que ele fez. Está aí tudo registrado na Bíblia, a palavra de Deus. Olha, ele poderia ser rei aqui na terra muito facilmente, mas ele não aceitou. E hoje ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E ele ainda vai reinar durante 1000 anos na terra. Não o reino como se vê o reino deste mundo, mas o reino de Deus. Olha, ele lidou com gente de várias linguagens, de vários povos, raças, tribos, nações. E a linguagem que ele usou foi o amor. Amor perfeito, o amor de Deus. Na sua didática ele usava parábolas, comparando coisas com coisas, homens com homens, fazer com que as pessoas pensassem. Essa é a melhor maneira de se ensinar, fazer a pessoa pensar, raciocinar, saber o que é correto. E Jesus não necessitava de que alguém fosse até ele e declarasse o que era. Ele conhecia os homens, sabia o que havia dentro dos homens, a intenção de cada um. E continua sabendo nossos pensamentos, intenções, desejos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Tópico 1, subtópico 1. Jesus, o maior de todos os líderes, dava atenção ao clamor dos necessitados. Jesus parava para ouvir o clamor dos necessitados. Observe, o cego Bartimeu, na entrada de Jericó, clamava pelo Senhor e ele, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Lucas 18, 39 e 40.
Uma mulher cananeia, na Fenícia, clamou por sua filha endemoniada. Quando os discípulos sugeriram que Jesus a despedisse, ele disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Mateus 15, 28. Jairo, o príncipe da sinagoga, rogou por sua filha enferma que acabara de morrer. Diz o texto bíblico que um da casa do príncipe da sinagoga disse que não haveria razão de Jairo incomodar o mestre, pois sua filha já havia falecido. Jesus, no entanto, afirmou: Não temas, crê somente e será salvo. Lucas 8, 49 e 50. Um leproso aproximou-se de Jesus, dizendo: Se queres, bem podes limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Marcos 1, 40 e 41. Veja que as pessoas se aproximavam de Jesus com uma expectativa. E aqueles que estavam à sua volta, até mesmo os discípulos, muitas vezes não acreditavam na expectativa daquelas pessoas. Não acreditavam que eles sairiam dali com aquilo que vieram buscar. Até mesmo as pessoas que iam até ele duvidavam muitas vezes que ele fosse agir, que ele fosse solucionar os seus problemas. Por maiores que fossem as expectativas humanas, elas não alcançavam aquilo que Jesus queria fazer e podia fazer. Ele tocava corpo, alma e espírito das pessoas. Aí em Lucas 18 vemos, eram 2 cegos, Aí o Bartimeu foi curado aí, se destacou mais, mas olha que ele clamava, gritava. Parecia que Jesus ia passar e não ia atendê-lo. Mas Jesus parou, mandou chamar e o curou. A mulher Ciro-fenícia, que ali pediu apenas as migalhas, ela acreditou que Jesus, com as suas migalhas, já poderia ajudá-la quanto à sua filha que estava endemoniada. Os discípulos queriam que ele despedisse a mulher, mas ele atendeu a mulher, ele curou, libertou a sua filha. Jesus elogiou a fé daquela mulher. Jesus elogiou a fé daquela mulher que era Ciro-fenícia, elogiou a fé de um centurião. Olha, diz que em Israel não achou a fé que ele queria achar, achou nos estrangeiros. Jairo, o príncipe da sinagoga, foi até Jesus por causa da sua filha. Veja bem, arriscou o seu cargo, a sua posição política e religiosa para que a sua filha fosse curada. Veio o seu funcionário e disse: Não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. Mas Jesus disse: Não temas, crê somente, e sua filha está curada. Veja, ainda falou da salvação daquela menina. Um leproso chega para Jesus e dá uma declaração absurda: Se queres, podes tornar-me limpo. Olha, dizer para Jesus, se queres, esse se aí atrapalha tudo. A pessoa não pode se chegar para Jesus e dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Isso é absurdo. Jesus veio dar a vida por nós. Ele morreu em nosso lugar na cruz, levando os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Quando a pessoa diz, se Deus quiser, se Jesus quiser, isso é absurdo. Nós temos que crer. Ele veio exatamente para isso. Ele quer sempre nos abençoar. Então Jesus disse: Eu quero ser limpo. Imediatamente o leproso foi curado. Ainda no tópico 1, subtópico 2, Jesus, o maior de todos os líderes, era movido pela compaixão. O Salvador não era movido por qualquer desejo de autopromoção. Antes, preferia trabalhar com discrição, proibindo muitas vezes as pessoas beneficiadas por ele de contarem o que lhes havia sido feito. Como morador da Galileia, ao norte do país, Jesus convivia com uma população pobre e carente. Mateus 4:23. Ele enxergava com profundidade a realidade social do seu povo e era movido de íntima compaixão pelas pessoas. Observe, na cidade de Naim, Jesus enxergou uma mãe enlutada
que chorava à frente do cortejo fúnebre de seu filho. Movido de íntima compaixão por ela, o Senhor ressuscitou o morto e entregou-o à sua mãe. Lucas 7, 13 e 14. Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e os deu para saciar a fome de uma grande multidão, Jesus o fez possuído de íntima compaixão para com ela. Mateus 14, 14. Então veja, Jesus ele não tinha desejo de autopromoção, de adquirir fama, mesmo porque se ele atraísse muitas pessoas, quanto mais pessoas atraísse, menos tempo ele teria para treinar aqueles 12 homens, menos tempo ele teria para pregar e ensinar com mais calma, mais paciência, de maneira que as pessoas aprendessem. Então veja que ele estava ali querendo fixar na memória dos seus discípulos tudo o que ele ensinava, tudo o que ele pregava, tudo o que ele fazia. Ele queria treiná-los para a obra maravilhosa que eles teriam que fazer depois da sua morte e ressurreição. Veja que ele nasceu num lugar humilde, em Belém, foi colocado numa manjedoura, depois teve que fugir para o Egito, depois ele volta, depois ele vai para a Galileia, para Nazaré, seria chamado Nazareno. Então, sempre estava entre as coisas humildes e ele entendia ali a necessidade do povo, a dificuldade que o povo tinha de se alimentar, de cuidar da sua saúde, né? Quantas doenças haviam ali? A principal ali era a lepra e havia uma grande necessidade de ajuda também com as pessoas que eram endemoniadas. Então Jesus entendia as necessidades das pessoas e os ajudava em tudo o que ele podia. Veja que havia uma bolsa com dinheiro para ajudar os pobres também. Então Jesus fazia muitas coisas que nós nem imaginamos para ajudar as pessoas. Estava o tempo todo libertando-as, curando-as, ensinando-as. Então ele era sempre movido de íntima compaixão, de amor de Deus. Quando ele se depara com a viúva de Naim, seu filho morto, olha só, ele vai ali e toca, né, o esquife ali, o caixão, a maca onde estava o filho daquela viúva. E ele então ressuscita aquele jovem e o entrega à sua mãe. Que coisa maravilhosa. Então imagine, aquela mulher já tinha perdido seu marido, agora perde o seu filho. Então ele é restituído a ela. Imagine a alegria, a felicidade daquela mulher. Quando a multidão o acompanhou e eles não tinham mais como comer, como voltar às cidades, né, para se alimentarem, muitos deles ele diz que poderiam até se passar mal, até morrer pelo caminho. Então Jesus multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, para que a multidão pudesse então se alimentar, se fortalecer. Ele teve compaixão. Ele olhava para as pessoas com muito amor. E o amor implica em ação, em livrar as pessoas do seu sofrimento. Tópico 1, subtópico 3. Jesus, o maior de todos os líderes, sabia como lidar com os bons e com os maus. Os seres humanos não são todos iguais. Há pessoas boas, generosas e solidárias, como o bom samaritano, mas há também as de má índole, insensíveis, cruéis, sem afeto natural. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Jesus foi odiado por muitos, principalmente pelos religiosos que compunham o grupo dos fariseus, saduceus e escribas. O Senhor não os poupou, antes chamou-os de hipócritas, iníquos, serpentes e raça de víboras, como está em Mateus 23, 13 a 33. No entanto, ele atendeu pessoas desses grupos, quando esses o procuraram com honestidade, como foi o caso de Nicodemos, príncipe dos judeus, João 3, 1. Jesus mostrou compaixão para com a mulher que fora apanhada em adultério, perdoando-a, enquanto se mostrou austero com os que a julgavam, João 8, 1 a 11. Jesus sabia defender-se dos maus e não guardava rancor ou espírito de vingança em relação a quem quer que fosse. Ele amava a todos e deixou claro que devemos amar inclusive os nossos inimigos. Lucas 6, 27. Então veja que seres humanos são seres imperfeitos,
são seres que estão todo o tempo sujeitos a, ao mesmo tempo, serem bons e ao mesmo tempo serem maus. Às vezes agem como bons, às vezes agem como maus. E existem aqueles que são radicalmente bons e outros que são radicalmente maus. Na Bíblia encontramos aí o exemplo do bom samaritano, né? Encontramos aí, por exemplo, Cornélio, né? Então encontramos pessoas boas, pessoas que sempre queriam fazer o bem, pessoas que queriam ajudar os outros. Mas também encontramos pessoas más, né? Aí vemos aí o Judas, né? Que era um discípulo de Jesus. Vemos aí Herodes, né? Caifás, Pilatos. E Jesus era odiado por esse tipo de pessoas. Pessoas que eram invejosas. Pessoas que odiavam Jesus porque tinham inveja, porque queriam a atenção do povo, queriam dominar sobre o povo. Então esses grupos de fariseus, saduceus, escribas, todos esses religiosos odiavam Jesus. Queriam sempre perguntar alguma coisa para ver se Jesus respondia errado, queriam sempre provocar uma situação para Jesus fazer alguma coisa errada. Estavam o tempo todo atrás de Jesus, não para aprenderem, não para receberem alguma coisa, mas queriam criticar, queriam condenar Jesus. E acabaram por desejar também a sua morte. Então Jesus tratava aqueles que queriam alguma coisa de Deus de um jeito e tratava de outra maneira esses que não queriam nada de Deus, não desejavam as coisas de Deus, não amavam Jesus e queriam matá-lo. Então ele tratava esses diferentemente, chamava-os de hipócritas, né? De iníquos, de serpentes, de raça de víboras. Agora, dentre esses grupos, sempre teve alguns ali que se converteram, né? Podemos ver aí nas pregações do Evangelho que muitos sacerdotes se converteram. Agora, dentre esse grupo, nós podemos destacar aí, né? Nicodemos, por exemplo, que foi até Jesus. E Jesus explicou para ele, com muito amor, sobre o novo nascimento. Vemos o exemplo de uma mulher, né? Pega em adultério, Jesus a perdoou, Jesus condenou aqueles que queriam. Jesus condenou aqueles que queriam apedrejá-la, né? Porque não olharam para si mesmos. Também não trouxeram o homem. Se ela foi pega em adultério, a lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Então, descumpriram a lei, queriam condená-la, sendo que eles mesmos também estavam em pecado e mereciam ser apedrejados. Então, Jesus deu uma oportunidade àquela mulher. Então, vá e não peques mais. Então, Jesus sempre respondeu adequadamente aos seus inimigos, não guardava rancor, não guardava mágoa, tanto é que na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Veja bem, ele os amou até o fim. E Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los. Tópico 1, subtópico 4, Jesus, o maior de todos os líderes, era o objetivo. O mestre era focado, ele sabia o que queria e onde pretendia chegar. Ninguém jamais conseguiu desviá-lo dos seus propósitos. Observe, quando começou a falar sobre sua morte, Pedro achou que poderia repreender Jesus e recebeu como resposta: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Quando os samaritanos se recusaram a oferecer uma noite de repouso a Jesus, os discípulos revoltados propuseram que ele fizesse descer fogo do céu para consumir aquela gente má. Jesus, no entanto, não os atendeu e seguiu seu caminho. Lucas 9, 53, 56. Então Jesus tinha uma missão a cumprir. Ele cumpria integralmente a palavra de Deus. Tudo que estava escrito a seu respeito, ele cumpria. Então ele tinha o objetivo de cumprir tudo que fora vaticinado, profetizado pelos profetas. E ele veio com a função, com o objetivo de dar a vida por nós na cruz, para que fôssemos salvos. Então ele tinha esse objetivo e ele caminhava rumo a esse objetivo.
Pedro, usado por Satanás, quis impedi-lo de alcançar esse objetivo e ele repreendeu Pedro, né, automaticamente repreendendo o demônio que estava em Pedro. Quando os discípulos queriam que descesse fogo e matasse as pessoas, Jesus não fez isso. Ele não veio para matar as pessoas, para destruir as pessoas. Ele veio para amar, ele veio para dar a vida por essas pessoas. Então, essa era a causa dele estar aqui, era o motivo dele estar aqui. Ele tinha como objetivo a salvação e não a condenação. Ele tinha como objetivo a vida eterna e não a destruição do ser humano. E nós temos que aprender isso. Sempre devemos pensar na salvação das pessoas, mesmo que sejam os maiores inimigos nossos. Nós vamos amá-los, vamos orar por eles, vamos abençoá-los. É assim que Jesus ensinou. No tópico 2, Jesus, um líder cheio de autoridade. A autoridade é o poder que alguém possui para exercer domínio sobre os outros. Trata-se, portanto, de uma arma poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A autoridade está diretamente relacionada ao respeito e à submissão. Então, a autoridade, veja, às vezes você pode ver aí 2, 3, 4, 5, por exemplo, ladrões. Mas um soldado só que chegar ali, eles fogem, eles correm, mas eles poderiam vencê-lo. Mas por que fogem? Porque ele tem a autoridade. Olha, nós vemos aí placas, né, na estrada, 80, 100, 110, 120. Então ali a placa indica a velocidade máxima que se pode fazer naquela estrada e na maioria das vezes nós ultrapassamos a velocidade. Mas quando nós vamos passar por uma barreira eletrônica, nós pisamos no freio para não passar acima da velocidade. Porque aquela barreira possui uma autoridade eficiente, vigilante, que está à altura de nos prejudicar financeiramente com a multa, se nós ultrapassarmos. Então, nós respeitamos aquela autoridade. Agora, Jesus está em toda parte ao mesmo tempo, conhece tudo e todos. Então, nós temos que respeitar a autoridade dele, porque ele está presente o tempo todo. Sabe tudo, nossos pensamentos, intenções, desejos, tudo. Sabe tudo a nosso respeito. Então nós temos que reconhecer a autoridade dele sobre nós. Por isso chamamos de Senhor. Nós não aceitamos a Jesus, não nos convertemos apenas a Jesus como Salvador, mas também como Senhor. E ele aqui comanda, está acima de nós, tem autoridade sobre nós. Então Deus tem toda a autoridade sobre nós. Agora a autoridade é dada às pessoas. Deus dá autoridade. Não dá a autoridade à pessoa para nós. Dá a autoridade à pessoa que vai viver sobre nós. Então, por exemplo, as pessoas que são eleitas, né, aí, deputados, né, prefeitos, senadores, presidentes, eles têm a autoridade de Deus para governar sobre nós. Agora, Deus não os escolheu para governarem sobre nós, mas Deus dá autoridade a eles para governar sobre nós. É assim que funciona. Então, existem as autoridades boas e as autoridades más. Então, a pessoa tem a autoridade, mas às vezes a pessoa é má, a pessoa é ruim. Às vezes a pessoa tem autoridade, mas a pessoa é boa. A pessoa tem amor de Deus no coração. No tópico 2, subtópico 1, Jesus, o maior de todos os líderes, exercia autoridade com humildade. Jesus disse aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Considerando sua essência e origem, Jesus poderia ter sido um déspota, mas ele foi um crios. Qual a diferença? Ambos os termos no grego significam senhor, porém déspota, em português, é um senhor arbitrário, tirano, enquanto crios é um senhor que abre o diálogo. Jesus é chamado de crios porque ele era acessível às pessoas. Todos podiam aproximar-se dele e falar com ele. O rabi da Galileia ensinava com humildade e não evocava títulos ou publicidades sobre si. João 5,31. Quando chamado de grande, ele dizia: meu pai é grande. Quando chamado de bom, ele dizia que somente Deus é bom. Jesus era odiado pelos religiosos, mas amado pelos pecadores. Seu exemplo de vida confirma os seus ensinamentos
de que a evocação do eu é autodestrutiva. João 7,18. O Mestre deixou claro que veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, não a sua própria. João 4:32, 34. E para isso, esvaziou-se de si mesmo. Filipenses 2, 6 e 7. Então esse poder, essa autoridade, exousia, foi dado a Jesus. Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Veja só. Então ele agora direciona, ele orienta, ele envia os discípulos. Então ele está dando o quê? A sua autoridade, seu poder, para que todos nós possamos fazer a obra de Deus. Então ele envia a cada um de nós com a tarefa de pregarmos o Evangelho como ele pregou, de ensinarmos assim como ele ensinou, de curarmos a todos assim como ele curou. Veja, ele nos comissiona, Aí a grande comissão é dada a cada um de nós para fazermos as mesmas obras e até maiores obras do que Jesus fez. Então Jesus poderia vir para destruir, para matar a todos. Veja, quando ele foi preso, ele só disse, sou eu, e os soldados caíram pelo chão. Se ele quisesse matar a todos, tinha matado. Mas não, ele tinha um cumprimento da palavra de Deus a realizar. Ele veio para dar a vida por nós, ele decidiu morrer em nosso lugar. Então ele decide ser o Senhor, mas o Senhor humilde, manso, que cumpre a palavra de Deus, o desejo de Deus, foi obediente a Deus e obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus não era como esses ditadores, esses tiranos que dizem, que falam em democracia, mas não gostam de gente, não se misturam com as pessoas, não amam as pessoas, não conversam com as pessoas, não vão na casa das pessoas pobres, humildes, Então são pessoas afastadas do povo, que na verdade odeiam o povo, dominam sobre o povo. Jesus não. Jesus conversava com todos, tocava nas pessoas, abraçava as crianças, visitava a casa das pessoas. Então quando alguém o chamava de grande, ele dizia que grande era o Pai, Quando diziam que ele era bom, ele dizia bom é o Pai. Sempre preocupado na glorificação de Deus Pai e não na sua própria glorificação. Queriam torná-lo rei e ele não aceitou. Poderia ter nascido num berço de ouro, mas nasceu e foi colocado numa manjedoura. Então ele buscava a glória de Deus Pai. Tópico 2. O tópico 2, Jesus, o maior de todos os líderes, exercia autoridade com verdade. Jesus nunca ludibriou pessoa alguma. Ele jamais verbalizou uma frase da qual pudesse arrepender-se depois. De igual modo, em tempo algum, esteve preocupado em agradar a quem quer que fosse. Do mesmo modo como falou do céu para com os que nele crescem, falou do inferno para os que preferiram permanecer no pecado. João 8, 23 e 24. Certa vez, um grupo formado por fariseus e herodianos procurou Jesus para surpreendê-lo quanto à questão dos impostos que eram pagos a Roma. Para chegarem à pergunta, iniciaram com uma declaração. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Mateus 22, 16. Embora não houvesse sinceridade no que diziam, fizeram uma declaração baseada no que realmente notavam em Jesus. A verdade era o seu retrato. Jesus, sem ser ríspido, respondeu a verdade de modo didático, apresentando a seus interlocutores os dois lados de uma mesma moeda e perguntando: de quem é esta efígie e esta inscrição? E eles disseram: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 19 a 21. O verdadeiro líder responde com a verdade, sem arrogância ou grosseria. Então veja, nós não vamos encontrar Jesus mentindo para alguém, enganando alguém. Não vamos encontrar defeito algum em Jesus. Quando Jesus foi preso, olha lá, Pilatos disse: não vejo nele culpa alguma. Os próprios religiosos não achavam de que acusá-lo. O seu traidor Judas disse que ele não tinha nenhum pecado, não tinha defeito nenhum. Então Pilatos, Herodes, todos não acharam nele defeito algum. Então ele era o cordeiro perfeito para o sacrifício.
Ele nunca se preocupou em agradar as pessoas. Ele agradava a Deus, o Pai. Então ele falava do céu para quem queria ser salvo e falava do inferno para quem queria continuar no pecado. Vamos ver aí, né, uma coisa impressionante, né, a sabedoria de Jesus demonstrada quando vão tentar enganá-lo, né, vão tentar fazer com que ele fosse contra o governo romano. Veja só, o governo romano estava dominando sobre os judeus. Jesus nunca se levantou contra. Jesus nunca fez um motim. Jesus nunca disse para os judeus se revoltarem, matarem os romanos, né, tomarem o poder dos romanos. Veja bem, nunca fez isso não. Jesus nunca ensinou o uso da violência. Veja a declaração dos seus inimigos sobre ele. Mesmo que não quisessem, eles tinham que reconhecer. Veja, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhes a aparência dos homens. Veja, eles reconheciam Jesus, não tinha como correr. Eles tinham que reconhecer. Jesus falava só a verdade. Jesus vivia para agradar a Deus. Jesus ensinava corretamente as Escrituras. Então, quando perguntaram se deviam pagar imposto, Jesus pediu uma moeda. E ele disse, olha, de um lado da moeda tem uma figura de quem é? De César. Então pertence a quem? A César. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então separe as coisas. O que é do mundo, você vive no mundo, então você tem que obedecer à autoridade que existe no mundo. Agora, existe o reino de Deus, você pertence ao reino de Deus, então agrade a Deus. E veja bem, se agradando a Deus você desagradar as autoridades, então você vai ter que escolher. Sempre é Deus em primeiro lugar. Porque você fazendo o bem, e se você for perseguido por fazer o que Deus manda, que está na palavra de Deus, aí então você deve se sentir alegre e satisfeito por ser perseguido por causa de Deus. Olha aí, quando mentindo disserem todo mal contra vós, olha aí, nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados. Olha aí, mas eles mentiram, disseram o mal sobre nós como se nós fôssemos os maus. Porque o mundo faz o quê? O mundo considera o bem mal e considera o mal bem. Olha aí, soltam os bandidos e condenam os honestos. Então Jesus procurava responder com mansidão, com amor a todos, para ver se os maus se convertiam, se tornavam bons. Tópico 3. Jesus, um líder multiplicador. Jesus não precisou mais do que 33 anos para cumprir cabalmente a sua missão. O seu ministério consistiu em ensinar, pregar e curar. Mateus 4:23. Sua missão final consistiu na sua morte expiatória por toda a humanidade na cruz do Calvário. Então sabemos o ministério de Jesus por volta de 33 anos e meio, né? Começou ali aos 30 anos, quando foi batizado nas águas por João Batista. Ali, então, ele foi batizado nas águas, batizado ali com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, o seu ministério começa aí. Seu primeiro milagre é um casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho, né? E o seu ministério, então, foi sempre pregando, ensinando e curando a todos. Ele tinha uma missão, um objetivo, que era dar a vida por nós na cruz, morrendo em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Tópico 3, subtópico 1. Jesus, o maior de todos os líderes, preparou 12 homens. Jesus escolheu homens de perfil controverso para que o seguissem em seu ministério terreno. 4 pescadores, 2 homens chamados de filhos do trovão, devido ao temperamento intempestivo deles, um pessimista, Tomé, um com apelido de menor, esse era Tiago, filho de Alfeu, propenso a um complexo de inferioridade, um de espírito revolucionário, chamado Simão Zelote, um Natanael, que desconfiou de Jesus por morar no pobre vilarejo de Nazaré, um que trabalhava como cobrador de impostos, e o mais preparado de todos, intelectualmente, ao qual Jesus confiou a tesouraria, Judas, que o traiu. Jesus não colocou os discípulos sentados na sala de aula, ele usou a estrada.
ensinou mais com sua própria vida do que com regras e teorias. O mestre conversava com eles, mostrando-lhes as situações, respondia às suas perguntas e provocava o raciocínio deles. Mais tarde, João escreveu sobre isso, 1 de João 1:1. Então veja, se você olhar direitinho, você vai ver, mas Jesus escolheu pessoas que não tinham condições para começarem a igreja. Eles não tinham cultura suficiente, eles não tinham popularidade, eles não eram políticos, não estudaram teologia, não sabiam lidar com situações difíceis, não sabiam responder perguntas corretamente, não tinham condição de fundar uma igreja. Eram pessoas do povo, pessoas humildes, simples e até pessoas difíceis, né? O caso de Pedro, por exemplo, era uma pessoa difícil. Além de Pedro ser intempestivo, ainda era perguntador, discutia, queria saber como é que eram as coisas, ele não conseguia compreender direito. Temos aí um incrédulo, né? O Tomé, temos aí um ladrão, Judas. Veja só, era uma equipe terrível, dificílima. Ninguém hoje, nenhum líder hoje, nenhuma empresa hoje contrataria esses homens. Então Jesus foi muito paciente, amoroso, andou com eles por toda parte e eles iam escutando Jesus pregar, ensinar, via Jesus curando a todos, via o contato de Jesus com as pessoas. Então era uma aula prática. Jesus ensinava aquilo que ele praticava e ele praticava o que ele ensinava. Veja, é a melhor escola que existe. Ensinar fazendo. O ensino aí tocava neles no espírito, na alma e no corpo. Tocava neles nos 5 sentidos também. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Então eles aprendiam, guardavam, não entendiam claramente. Só foram entender depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas eles guardavam aquilo no coração. Tanto é que escreveram depois os evangelhos. Então o ensino era eficaz. Conclusão. Depois de havermos estudado sobre exemplos bíblicos de liderança, culminando no maior de todos eles, Jesus, embora conscientes de que não esgotamos os modelos bíblicos de liderança, temos de admitir que cada personagem elencado nesta revista nos transmite um incontrolável entusiasmo que nos encoraja a repetir seus gestos. Mesmo acreditando que estamos muito aquém de qualquer um deles, a palavra de Deus nos encoraja. Nos exemplos estudados, observa-se que Deus levantou pessoas como nós, cheias de defeitos, fraquezas e incapacidades. Apesar disso, ele exigiu que seus eleitos dessem frutos permanentes. João 15,16. Fica aqui então o desafio. Acredite no seu potencial, submeta-se à vontade de Deus, tenha um objetivo na vida, ponha foco nele e deixe o resto por conta do Senhor. Então, tivemos aí vários exemplos bíblicos, de liderança e devemos aprender com cada um deles, principalmente com Jesus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sejamos, pois, imitadores de Jesus. Olha, Paulo dizia, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus. Então, vamos imitar Jesus. Vamos olhar como Jesus agia, o que ele fazia, ensinava, pregava, curava todos. E nós vamos, então, copiar, vamos seguir, vamos imitar. Esse é o princípio bíblico, então, da perfeição na liderança. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você deseja entregar sua vida para Deus, começar uma vida nova com Deus, nascer de novo, crendo em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, crendo que Ele veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Então ele estava ali naquela cruz, em nosso lugar, nos substituindo. Nós tínhamos que morrer ali, ele morreu em nosso lugar. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus já levou nossas doenças, enfermidades, maldições na cruz. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor.
Toca neles agora, Senhor. Recebe-os por filhos. Dá a eles agora o Espírito Santo. Conduze-os em vitória. Ramar lusten, alegrar lusten me difere, aremister lo força mais. Oh, Jesus, vai revelando a você os mistérios, vai te ensinando a palavra, vai te ajudando e você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Creia nisso, receba o Espírito Santo. Aquele que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca nele, Senhor. Oh, Rabaxá. Recebe cura em nome de Jesus. Recebe o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal, passar o link para outras pessoas. E se você deseja receber os slides e os estudos escritos que nós fazemos, então entre em contato, nós enviamos para você gratuitamente. Deus abençoe, esperamos ter ajudado a todos. A paz do Senhor.